Ah, tá. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cavar fundo na palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, se você já trouxe, coloca aí do seu lado. Hoje você fez a sua tarefa de casa do nosso último estudo, você já leu o capítulo 13, dos versículos 11 até o versículo 18. Portanto, hoje você já deve ter as suas perguntinhas aí que já você também vai colocar nos comentários do Facebook, vai jogar nos grupos de WhatsApp e o povo dos distritos estão aí já filtrando e analisando para chegarem essas perguntas até nós. Então, aproveita esse espaço de interação digital e participa com a gente nesse canal que é a Igreja desses Dias. Deus te abençoe, Deus seja louvado pela sua presença aqui e por termos a oportunidade, mais uma vez, de abrir esse livro e estudar, retirando daqui as lições para a nossa vida hoje. Hoje temos aqui um convidado especial à minha direita, o nosso amigo Renan, que é um dos anciãos ali da igreja de Vila Galvão, um amigo nosso. Muito obrigado, seja bem-vindo. Dá saudação para o pessoal ali também. Pastor Acílio, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você essa noite. Aproveite os próximos minutos, é um tema muito especial, é um tema muito atual. Anote tudo aqui que nós vamos falar, porque você vai perceber a clara conexão entre a Bíblia e a atualidade. É verdade. E, além do nosso convidado, que os convidados sempre abrilhantam aqui as nossas noites, né? E você tem curtido aí ver gente que é do nosso distrito, da nossa igreja, participando com a gente. Hoje, Igreja de Vila Galvão, mais uma vez, agradecemos aí vocês emprestarem o Renan pra gente. A gente vai devolver, fique em paz, tá tudo certo. Mas aqui também o nosso pastor querido, pastor Dario, seja muito bem-vindo, dá a saudação para o povo e relembra também na sua oração esse momento de peso que os nossos distritos têm passado por essas perdas no meio dessa guerra que a gente tem enfrentado. Com certeza. Queridos, boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o coração muito grato a Deus, porque, como a gente sempre repete aqui, mesmo no contexto de crise, de dificuldades, estamos tendo esse privilégio de estudar a palavra de Deus, de estudar o Apocalipse. Eu não canso de repetir aquilo que já dissemos desde a primeira live dessa série. O Apocalipse é um presente de Jesus. E é um presente que tem a finalidade de abençoar a nossa vida e capacitar cada um de nós a sermos mais do que vencedores diante de toda e qualquer crise que surgir em nosso caminho. Pastor Acílio e professor Renan, nós vamos fazer agora uma oração especial. O pastor Acílio fez uma menção aqui. O nosso distrito se encontra enlutado pela perda do nosso querido irmão Gerson. E nós queremos agora fazer, então, aproveitar esse momento, fazer uma oração especial pela irmã Vânia, pelos filhos, pelos pais do irmão Gerson, e toda a igreja do Continental 1 que nesse momento se acha sensibilizada. Então, onde você estiver agora, vamos curvar a fronte e vamos fazer essa oração então a Deus. Amado Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar as profecias do Apocalipse. Te suplicamos que o teu poderoso Espírito Santo continue conosco e que esse estudo seja feito para a tua honra e tua glória, e que a mensagem da tua palavra no Apocalipse possa alcançar todas as pessoas que estão acompanhando essa live, que assistirão mais tarde. Que essa palavra traga, Senhor, conforto, possa trazer paz, possa trazer capacitação. Também colocamos diante do Senhor a querida família do irmão Gerson. Que o teu Espírito Santo continue presente nessa linda família, trazendo eles o conforto e a certeza da ressurreição em Cristo. Entregamos também nossa querida igreja do Parque Continental 1 nas tuas mãos, o distrito da Vila Galvão. Abençoa também os irmãos, amigos do Distrito Central de Guarulhos e todos aqueles, Pai, que tiverem contato com a mensagem dessa noite. Que o teu Espírito Santo use essa mensagem para conduzir muitas pessoas, uma multidão, aos pés do Senhor, aos pés da verdade. Entregamos tudo aos teus cuidados então, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado
por esse momento, para a gente poder estar junto aqui interagindo. Não se esqueça, então, coloca aí a sua menção, coloca ali o seu comentário, para que a gente venha participar juntos nesse momento, nesse estudo tão importante, que tem a ver, de fato, como disse o nosso amigo Renan, com os dias em que nós vivemos e os eventos que nos cercam. Você, até aqui, já percebeu que tudo aquilo que tem passado na história, Deus já conhecia desde o passado. Tudo aquilo que nós enxergamos hoje, Deus já previa. E isso nos dá a certeza de que Ele está no comando, está no controle, não perdeu o controle de nada. Apesar de todas as tribulações, de todos os problemas que nós enfrentamos, Deus continua no comando da história. E Ele vence pela sua graça no final. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança que nos move como igreja, como grupo, como povo. Deus te abençoe, que essa esperança também te conforte nesse momento. Amém. Mas a nossa tarefa de casa, nesse último estudo, foi a leitura do capítulo 13, na segunda parte desse capítulo. Vimos no último estudo um poder que surgiria de forma sobrenatural, aconteceriam algumas coisas ligadas a esse poder, e você percebeu, identificamos aqui muita coisa daquilo que esse poder faria nesses últimos dias. Agora, o mesmo capítulo nos traz uma outra visão, onde aparece um outro poder, uma outra besta. Eu convido você a essa leitura do versículo 11, para nós introduzirmos aqui essa visão que João tem de uma besta que sobe ou emerge, que surge na terra. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, acompanha conosco aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, eu vou ler aqui, mas acompanhe também na sua Bíblia e deixa ela aberta. E vale a pena você anotar, sublinhar, marcar, fazer aí seus comentários também na sua Bíblia. Tenha essa Bíblia como Bíblia de estudo e aproveite essa série do Apocalipse. Diz o texto assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Perceba como nesse verso você já vê vários elementos aqui. O dragão já temos falado há alguns estudos, e o cordeiro é aquele que se apresenta desde o início do livro. Esse poder que surge agora da terra se parece com o cordeiro, mas na realidade está sendo conduzido pelo dragão. Olha só que poder interessante, que coisa extraordinária Deus já via, Deus já entendia que ia passar, não é mesmo, pastor Dario? Com certeza. E é interessante, pastor Acílio, professor Renan, que o Apocalipse 13, 11, a expressão usada aqui, ela já dá uma pista. Que poder seria esse representado pela segunda besta do Apocalipse? Por que segunda? Você que está assistindo essa live hoje pela primeira vez, perceba que Apocalipse 13, 11 está falando, vi ainda outra besta. Na live passada, estudamos Apocalipse 13, de 1 a 10, né? Onde nós vimos aquela besta que surgiu do mar. E onde vimos também, por confirmação histórica, evidências assim, que eu diria, irrecusáveis, né? Muito claras, que a besta que subiu do mar, ela representa o poder papal, poder romano papal, que teve a sua ascendência de maneira assombrosa na Idade Média. E até, pastor Acílio, eu lembrei de um branco que me deu na live passada, e agora eu recuperei a memória aqui. Diz os historiadores que nesse período medieval, onde a besta que surgiu do mar se fortaleceu, diz que a igreja romana, ela matou mais de 10 milhões de pessoas, principalmente através da Santa Inquisição. Toda pessoa que não manifestava obediência e submissão ao poder papal era sacrificada. Muitas daquelas famílias morriam pelo único fato de ter uma Bíblia dentro de casa. A Bíblia era proibida de ser lida, e isso são fatos históricos. Mas agora Apocalipse 13, 11 está dizendo que outra besta, vi ainda outra besta emergir da terra. É curioso que essa palavra emergir aqui, no grego, uma palavrinha curiosa, anabainon, traduzindo anabainon, é crescer como uma planta. Ou seja, João, orientado pelo Espírito Santo, né, como porta-voz de Jesus, ao dar essa mensagem do Apocalipse para nós, ele está dizendo que esse poder representado pela besta,
que surgiu da terra, ela emergiu, ela cresceu como se fosse uma planta. Interessante que eu anotei aqui uma citação de um escritor norte-americano, G.A. Townsend. Ele descreve o seguinte, num livro que ele escreveu, O Novo Mundo Comparado com o Velho. E ele diz o seguinte, olha, ele fala dos Estados Unidos como sendo um mistério de sua procedência do nada. E aí a gente já introduziu aqui que poder seria esse, né, pastor Acílio? Interessante, quando a chaga mortal foi dada sobre a primeira besta, como a gente viu a semana passada, em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão, invadiu lá o trono do Papa, levou-lhe preso, o que assumiu o lugar já assumiu sem nenhum poder político nenhum, nem temporal. Aí o que aconteceu? Que poder é esse que estava surgindo por aqueles dias, por aqueles anos, por aquele período? Emergindo do nada. Impressionante isso. O escritor norte-americano dizendo que os Estados Unidos é um mistério de sua procedência do nada. Mas o que me intrigou é que esse escritor também afirmou, semelhando a semente silenciosa, desenvolvemos-nos em império. De uma forma geral, os grandes impérios mundiais foram frutos de guerras, de conflitos, mas essa superpotência norte-americana, tá certo? Ela não foi dessa forma que ela surgiu. Ela surgiu de maneira pacífica, não é isso, querido? Exato. Complementando aí, Isso, como é que foi o... em contraste com aquela que surge do mar, como vimos aqui, de um lugar bastante povoado, historicamente, o centro do mundo naquela época, agora esse outro poder surge de um lugar que é chamado terra. Na realidade não tem, ou era um pouco habitado. E isso nos remete especialmente ao capítulo 12, versículo 16. Nós ainda vamos explorar mais a fundo, já vimos alguns detalhes desse capítulo em outra live, mas aqui veja, versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. Então, existe essa terra que aparece agora na história, e dessa terra surge uma nova potência mundial. É interessante a gente ver. E eu estava pesquisando hoje, eu achava bem... a ideia é a seguinte, nós no início conversamos aqui sobre a interpretação futurista, preterista e historicista. Os preteristas, nenhum dos preteristas consegue identificar na história que poder é esse aqui. Nenhum deles. Verdade. Você pode identificar uma ou duas coisas aqui, mas a descrição completa não aparece no preterismo. É um vácuo nos arrazoados teológicos dos preteristas, né? Exato. É um vazio, não tem fundamento. É isso mesmo. Mas talvez o nosso amigo Renan, o professor Renan, que está aqui com a gente hoje, nos ajude aqui, então, biblicamente, a gente entender que poder é esse que surge da terra e que agora aparece como sendo uma nova besta, um novo poder mundial, que aqui na sua descrição está envolvido intimamente nos eventos dos últimos dias. Olha aí que interessante. Pastores, eu gostaria de chamar a atenção para duas questões importantes. A primeira, vamos fazer a ligação para aquilo que a Bíblia nos apresenta. A primeira, que você citou, tanto no capítulo 12 quanto agora no capítulo 13, é a menção da palavra terra. Se nós formos levar em consideração aquilo que Apocalipse capítulo 17 fala, em Apocalipse 17 há a definição de que água é um lugar povoado. E aí povos, é por uma nações, questão de reis, por uma questão de dedução. Contraste, né? Se água é um lugar povoado, pois terra é um lugar despovoado. E se nós formos considerar que o mundo como um todo, no momento em que há a queda desse primeiro poder, já era povoado, Europa, Ásia, África, o único local onde não existia em grande quantidade de pessoas eram as Américas. E de todos os países das Américas, o único que teve proeminência e que até hoje é considerado como sendo o país líder. Quando você pensa em quem tem o maior poderio militar, quem é que domina os meios de comunicação, quem é o melhor dono nos meios de entretenimento? Os Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, voltando rapidamente no que você citou no Apocalipse 12, é dito que ali a terra abriu a sua boca para engolir o rio que foi jorrado para matar a mulher. Se nós formos entender dentro do contexto, o que acontece? A perseguição da Igreja Católica que aconteceu durante toda a sua Idade Média, ou a igreja que foi perseguida durante toda a sua Idade Média, teve o seu refúgio onde?
nos Estados Unidos. Então, vamos lembrar que os Estados Unidos serviu de refúgio àqueles que fugiram da perseguição da Igreja Católica e das suas demais igrejas, como a Igreja Anglicana, que também perseguiu os protestantes. Um local essencialmente protestante, né? Exatamente. Essencialmente protestante. Agora, o que o professor Renan está destacando é o seguinte: o início desse poder representado na Bíblia pela besta foi um início inocente, um início até positivo, né? Eram pessoas perseguidas na Europa, não é isso? Pelas autoridades religiosas e civis, foram deportadas, a maioria, vieram como refugiados, vamos dizer assim, em certo aspecto. Ou seja, não é à toa, o Renan e professor Renan e Acílio, que a própria Bíblia, ela dá a entender esse início inocente, né? Porque quando descreve aqui o verso 11, ó, vi ainda outra besta emergir da terra, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então é curioso a gente comentar aqui nessa noite essa questão dos 2 chifres, parecendo cordeiro. Quer dizer, uma aparência mansa, né? Uma aparência pacífica. Se a gente fosse explorar um pouquinho mais esse conceito, vamos entender o seguinte. Ora, se aquela besta que surge do mar, que é representada pela prostituta, que se deturpou nos conceitos e nos princípios, Verdade. ela agora existe a contrafação, que é a restauração da verdade no movimento protestante. Verdade. O movimento protestante traz à tona o quê? A centralidade na Bíblia e em Cristo, que era diferente daquilo que até então era pregado pela Igreja Central. E nesse conceito, os 2 chifres semelhantes a um cordeiro relembram a quem? A Jesus. Sim. Então relembram o conceito de que ali foi fundada por aqueles que tinham como centralidade quem? Jesus. Sim. Mas que em algum momento começa a se deturpar, porque fala igual ao dragão. Com certeza, com certeza. Então, em outras palavras, né? É um poder que o Apocalipse coloca em contraste. Enquanto a primeira besta surge da água, que é muitos povos, nações, línguas e reis, essa segunda besta surge de um contexto pacífico, de um contexto, eu diria, isento de conflitos, isento de agitação, né? E ainda surgiu com propósitos nobres, não é isso? Porque os comentaristas historicistas que estudam essa profecia, eles são unânimes em afirmar que esses 2 chifres aí, parecendo de cordeiro, representaria muito bem o quê? A liberdade civil, né? E a liberdade religiosa, que até hoje são 2 marcas registradas que essa potência proclama para o mundo inteiro. Mas que agora, dentro da profecia bíblica, a gente percebe que, na verdade, essa liberdade civil, essa liberdade religiosa, ela está sendo mais um fundo, mais uma aparência, né? Porque, na essência mesmo, essa segunda besta, ela surge para reforçar e fortalecer a primeira e, amalgamadas as duas, realmente causar um grande estrago, uma grande perseguição aos sinceros que estaremos vivendo aqui nesses últimos dias, né? Estamos nos incluindo também, porque a gente espera permanecer sincero até o final. Amém. Não é isso, queridos? Amém, amém. Então, pastor Acílio, o que a gente tem agora para continuar ampliando esse conceito aí? Veja que só no versículo 1 nós já cavamos muita coisa boa aqui. Então você percebe que apesar de ter iniciado como cordeiro, acaba sendo, no fundo, no plano de fundo, nos bastidores, sendo conduzido pelo dragão. Porque os efeitos a partir do versículo 12 são efeitos não causados pelo cordeiro. Mas, pelo contrário, são de fato conduzidos pelo dragão para unir esses 2 poderes, essas 2 bestas, numa perseguição ao povo de Deus. Queridos, percebam, segundo o que o pastor Acílio introduziu agora, o verso 12. Acompanha na tua Bíblia aí, Apocalipse 13, verso 12. Ó. A palavra diz que essa besta que emergiu da terra, como se fosse uma planta suave, né? E alguns historiadores dizem como se fosse do nada, ela emergiu. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
Ou seja, essas duas bestas, segundo a profecia bíblica, agiriam na mesma época, contemporâneas, numa aliança, numa situação de parceria mesmo. E aí o verso 12 continua dizendo: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, lembrando outra vez, diz que a repetição é a mãe da sabedoria, né? Então, lembrando outra vez, a palavra está dizendo ferida mortal. A ferida mortal sobre o sistema romano papal foi dada em 1798. Uma grande ferida, porque nesse ano a Roma papal perdeu o seu domínio político, aquele domínio onde ele colocava reis e demovia reis, segundo a autoridade que ela rogava ter. Aí o que aconteceu? De 1798 em diante, foi feita essa chaga mortal. Mas como nós vimos na programação passada, em 1929, Tratado de Latrão. Tratado de Latrão, através de Mussolini, o famoso fascista da Itália, né? Ele estava lá impondo o seu governo, as suas conquistas ali entre o povo italiano. Até brinquei na live passada, parece que Mussolini ficou com dó do coitadinho do Papa que estava lá, sem domínio político, sem expressão, sem sequer uma geografia ali que ele pudesse chamar de sua, né? E foi nesse Tratado de Latrão que Mussolini, então, designou uma porção de terra ali, onde o papado romano seria instalado. É o que hoje a gente chama de Vaticano, né? Que é um estado, inclusive reconhecido pela ONU, né? Então, em outras palavras, é um poder trabalhando em consonância com o outro. Tanto a besta que subiu do mar quanto a da terra, segundo a Bíblia. Na verdade, a maior função da besta que surgiu da terra é fazer com que todos adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A gente vai entrar agora ou mais para frente nesse conceito que entra no domingo? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Segura aí. O Renan tá ansioso aqui para poder esclarecer uns aspectos assim essenciais, não é isso, pastor? Mas olha o que a palavra continua dizendo, olha, o verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Não é isso, pastor? O pastor estava comentando comigo que tem uma alusão aqui importante, esse fogo que desce da terra. O que seria, exato, pastor? Veja, aqui nós encontramos, para aqueles que receberiam essa carta no primeiro século, vinha uma forte lembrança daquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2, que foi o dia do Pentecoste, quando o fogo desceu do céu e ficou ali em cima como línguas de fogo. A Bíblia fala como línguas de fogo, né? Exato. Então, sim, pastor. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Que alusão tem uma coisa com a outra, pastor? Veja, esse movimento nosso moderno, que a gente chama de carismático pentecostal, ele surge exatamente nos Estados Unidos. Entendi. Ali justamente o século XVIII, século XIX, e agora vem com força no século XX em diante. Então, exatamente nesse mesmo momento, dentro desse território dessa besta, surge agora esse movimento pentecostal, que começa também a simular aquilo que havia acontecido no dia do Pentecoste. Entendi. Querendo ou não, muito cristão hoje pode assistir um culto desse e às vezes se questionar, será que de fato é? Eu conheço muita gente que chega, pastor, eu vou lá, mas eu não sinto isso, eu não passo por isso. O que é essa experiência? O que acontece aqui? Então veja, as próprias pessoas já estão questionando aquilo que acontece. E ao que tudo indica, essa besta foi aquela que deu início então a esse novo movimento, que provavelmente a gente também vai discutir um pouquinho aqui, vai entender, mas foi um movimento que começou nos Estados Unidos e, assim como todas as coisas, eles gostam de exportar, e exportaram para o mundo todo agora esse novo movimento carismático. Queridos, eu não sei se você captou, conseguiu entender o que o pastor Acílio mencionou agora. Ele está dizendo que teólogos historicistas enxergam nesse texto de fazer até fogo descer do céu como uma contrafação do verdadeiro movimento do Espírito Santo lá no Pentecostes, capacitando a igreja a pregar o evangelho com poder. Agora, interessante, e o pastor Acílio está mostrando aqui que isso está relacionado, muitos estudiosos enxergam que há uma relação
com esse pentecostalismo moderno, que na verdade é uma contrafação de Atos 2. Pastor Dario, como que o senhor afirma isso? A gente não vai entrar a fundo nessa questão, mas só por alusão, Atos capítulo 2, verso 8, no verdadeiro dom de línguas como língua de fogo que teve ali, Atos 2,8 diz: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Olha que coisa, o dom de línguas verdadeiro de Atos 2 foi a língua materna. Idiomas de países. Idiomas de países. E se você contar, Atos 2 cita aqui 16 nações diferentes ali, presentes ali naquela ocasião, quando o verdadeiro dom de línguas, como línguas de fogo, caiu sobre o povo, os discípulos, capacitando eles a pregar o evangelho e converter almas e levar almas até Jesus. Agora, esse movimento carismático moderno e mundial, que se arroga ter o dom de línguas, quer dizer, esse dom de línguas não bate com a língua materna aqui da Bíblia, com a língua das nações. São línguas que não tem embasamento na palavra de Deus. E com certeza, de repente, esse fogo descer do céu, de repente, como muitos estudiosos enxergam, tem a ver com esse movimento, né? Esse movimento que, infelizmente, acaba atingindo o mundo inteiro, fazendo as pessoas confiar mais nos seus sentimentos, na sua experiência, na sua sensação, e colocando a palavra de Deus em segundo, terceiro lugar. Posso passar um pouquinho de informação adicional? Querido irmão, para você que depois quiser procurar na internet, para entender um pouco mais as origens, o movimento pentecostal, ele começa a sua origem nos Estados Unidos, na Bethel Bible College. Então, essa Bethel Bible College em Kansas, fundada por Charles Parham. Este é o fundador que começa a falar sobre a glossolalia, começa a falar sobre o poder do Espírito Santo. Mais adiante, por volta de 1905, 1906, um pastor chamado William Seymour, ele visita esse lugar, toma esses estudos, volta para a sua cidade, em Los Angeles, Califórnia, e ali ele começa a pregar fortemente sobre o poder do Espírito Santo, com esse conceito de curas, expulsão de demônios, línguas, que aí volta nesse conceito que o pastor falou, não são línguas, não existia ali uma pessoa falando em russo, outra em japonês, outra em português e uma em espanhol. Eram línguas desconhecidas, línguas que não existem. E aí algumas pessoas de denominações diferentes começam a visitar estas reuniões ali na rua Azusa, e elas passam a difundir isso nas suas diversas igrejas. E daí surgem as igrejas pentecostais. Exatamente. E vejo que isso começou pequeno. Nesse movimento, nessa igreja, nessa rua especialmente ficou famosa, mas isso rodou todo o país num grande, entre aspas, reavivamento espiritualista, especialmente no século XX, cresceu de sobremaneira e alcançou depois todos os países. Exatamente aquilo que já estava previsto. Seduz os que habitam por sobre a terra por causa desses sinais que foi lhe dado executar diante da besta. Então perceba, sinais e milagres, Jesus já dizia em Mateus 12, não são confirmação de que é ele trabalhando. Verdade. Muita gente naquele dia vai dizer, mas Senhor, mas expulsamos tanto demônio, curamos tanta gente. Ele vai dizer, não te conheço. Nunca vos Nem conheci. sempre sinal e maravilha quer dizer que é Deus. Nesse contexto está dizendo que essa besta introduziria um movimento que simularia o que aconteceu no dia do Pentecoste. E esse movimento já chegou a praticamente todos os países da terra. E completando a leitura que o pastor iniciou, avançando, a gente lamenta porque o nosso tempo é muito curto, né? Então a gente está tentando fazer alusões rápidas aqui para chegar talvez no principal aspecto da besta que subiu da terra que o Apocalipse apresenta. Então, lendo aqui de novo Apocalipse 13, verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E o verso 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. É como se o Apocalipse dissesse, a imagem da besta foi ressuscitada, voltou a ter vida, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer
quantos não adorassem a imagem da besta. Eu acredito, querido professor Renan, pastor Acílio, eu acho que vale a pena agora a gente gastar uns minutinhos para explicar para os nossos queridos irmãos e amigos do Facebook o que significa a imagem da besta, tá certo? Trouxemos até umas citações aí, né? Será que já está na pauta aí? Vamos ver uma definição sobre imagem da besta? Temos imagem. Ó. Vamos lá? Veja aí, imagem da besta. O que é a imagem da besta? Pode ler, pastor Acílio. Vou ler então aqui. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Ou seja, aquilo que havia acontecido no passado, agora, nos últimos dias, vai voltar a acontecer. E o texto diz que é essa segunda besta que comunica fôlego agora a imagem. Ou seja, existe uma união. Talvez não aparente. A gente não enxerga hoje, talvez na superfície, alguma união entre um país que é ou que se declara protestante. Agora dizer que está retornando agora a besta. Olha que interessante essa união de volta que a Bíblia apresenta aqui sobre um país protestante e a união com o catolicismo, com o Roma Papal. Agora, é importante lembrar, então, a imagem da besta, como é que a gente leu lá? É o poder religioso a tal ponto dirigir o governo civil. Queridos, na Idade Média foi exatamente isso que aconteceu. O imperador romano nomeou o bispo de Roma como pai dos bispos, virou papa e gradativamente, no caso, tem a data histórica de 538, depois de Cristo. A partir dessa fase, o papa acumulou, além de autoridade religiosa, se tornou uma autoridade política. E a gente comentou aqui nos outros estudos que havia ocasiões que o Papa excomungava um rei de tal país ali da Europa, aquele rei tinha que andar descalço lá em volta do trono, jejuar, tomar chuva, frio, se humilhar, para que ele pudesse ser reconduzido ao trono outra vez. Ou seja, que imagem da besta é essa? É quando o poder religioso interfere no poder civil, se unindo. É quando o poder religioso... Esclarecendo melhor ainda, imagem da besta é o poder religioso usando o poder civil para executar os seus intentos, para impor os seus dogmas. Então, quando isso acontece, é característica da besta do Apocalipse, só que a segunda besta, nos Estados Unidos, no caso, a Bíblia está falando que vai fazer com que a imagem da besta seja ressuscitada e vai fazer com que toda a terra adore a imagem da besta. Professor Renan, quer complementar? Gostaria sim. Eu vou abrir aqui, se eu não conseguir a tempo, vou passar para os irmãos. Muito importante, porque especificamente nos Estados Unidos isso se torna importante. Como foi dito pelos dois pastores, os Estados Unidos, ao ser fundado por pessoas predominantemente protestantes, eles definiram a liberdade de expressão civil e a liberdade religiosa. E especificamente na Constituição Americana, no primeiro artigo, está escrito que o Estado não dará nenhum privilégio a uma ou a várias religiões em detrimento a outra. Isto é um ponto importante. Porém, quando, nós vamos falar mais sobre isso daqui a alguns minutinhos, quando houver o conceito do decreto dominical, o que existirá? Será algumas religiões estando em sentido de proeminência versus outras. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa como nós, ou uma pessoa como um judeu, que tem o sábado como sendo o dia principal de guarda, ele vai estar numa condição inferior àquele que tem a sua religião adorando a Deus, ou cultuando a Deus no domingo. Então, este momento é que existe essa grande formação da imagem da besta. É quando os Estados Unidos negarem a sua essência daquilo que foi a fundação dos Estados Unidos. A separação total entre igreja e Estado. Deixou de ser cordeiro e agora está agindo como besta. Ainda que tenha sido um país fundado predominantemente por protestantes, foi estabelecido
a total isenção, liberdade e separação entre Estado e Igreja. De maneira que até mesmo um católico, se fosse aceito, como de fato foram muitos nos Estados Unidos, não seriam perseguidos pelos protestantes como os protestantes foram pelos católicos. Em outras palavras, só tentando frisar aqui o conceito de imagem da besta, e já migrando já para essa janela que o professor Renan está abrindo agora, o que acontece? Então, em outras palavras, nesse contexto da besta que subiu da terra, que a gente está vendo aqui nessa noite, que se identifica com os Estados Unidos da América, essa superpotência mundial, que na aparência defende os valores da liberdade, tá certo? Mas a profecia bíblica diz que de alguma maneira a religião ela vai interferir no Estado americano. Posso ler aqui? Isso. Estou aqui com um texto. De alguma forma vai haver uma amálgama, né? Vai haver uma união ali do poder religioso com o poder civil nos Estados Unidos, e esse poder religioso mais o poder civil vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta, preste homenagem a ela através de um meio que a gente vai destacar daqui a pouquinho, que está aqui no Apocalipse. Por favor, professor. Está escrito assim: a primeira emenda garante a liberdade em matéria de religião, de expressão, de reunião e do direito de petição. Ela proíbe o Congresso tanto de promover uma religião em detrimento de outras, como também de restringir as práticas religiosas de um indivíduo. Mais adiante está escrito assim: o governo não pode fazer qualquer lei respeitando um estabelecimento de uma religião. Nas palavras da Corte Suprema, isto geralmente significa que o governo não pode aprovar leis que ajude uma religião, que ajude todas as religiões, ou que prefira uma religião em detrimento de outra. Muito bem. Entretanto, como nós vamos entrar agora no conceito do domingo, quando o domingo for colocado como um dia oficial, obrigatório de guarda, o que vai acontecer? Esse desrespeito a este conceito escrito aqui, respeitando o estabelecimento de uma religião em particular. Vamos fazer o seguinte, professor Renan e professor Acílio, vamos ler logo os versículos seguintes, que aí a nossa explicação vai ficar clara, lançando luz sobre o texto que a gente vai ler agora. Apocalipse 13, versos 16 e 17. Quer dizer, a gente havia lido que fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Agora, verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Então agora o Apocalipse clareia aqui a verdadeira intenção e ação dessa besta que subiu da terra. Ela vai impor uma marca, um sinal. Na outra live a gente disse aqui, selo, marca e sinal são palavras sinônimas. E já abrindo repete aqui... também o contexto, pastor, desculpa abrir aqui um lógico. parênteses. Também tem direito de abrir parênteses, né, pastor? O problema é depois fechar. Ele copiou de mim, ele está abrindo parênteses. Então, por favor. Mas essa linguagem que aparece aqui no capítulo 13, ela repete a mesma linguagem que aparece no capítulo 7, quando a gente fez aqui a live sobre os 144 mil e o selamento de Deus. E nós conversamos aqui extensivamente sobre a mão, sobre a testa. Vimos 4 ou 5 textos do Antigo Testamento, porque o povo aqui ligava isso à lei de Deus. E nós identificamos, então, que o selo de Deus seria, de fato, a guarda do sábado. Deus tem ali o seu carimbo oficial em cima desse povo. Agora, a besta vem tentando falsificar os caminhos de Deus, buscando uma falsa adoração, e também tem a sua marca na testa e na mão. Então, apenas lembrando, assim como Jesus está selando o seu verdadeiro povo na face da terra, com o selo do Deus vivo, na live passada a gente viu aqui, Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, de selo entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em outras palavras, o Apocalipse, Jesus
através de João, no Apocalipse, ele faz uma denúncia, uma advertência, que surgiria essa besta impondo um sinal de contrafação. Se Deus faz o seu sinal, o seu selamento de um lado, a besta do Apocalipse vai fazer o seu selamento do outro. Então, na verdade, o Apocalipse mostra aqui duas alternativas, que logo, logo a raça humana vai ter que fazer uma opção. Ou selo de Deus, ou selo da besta. Não é isso, professor? É nessa linha aí? Sim. Infelizmente ou felizmente, para que Jesus volte logo e saiamos dessa condição e tenhamos a bênção que é a volta de Jesus e a renovação pelo céu, novo céu e nova terra. Mas infelizmente vai ser isso daí. No momento em que essa decisão tiver que ser tomada, aí então o selo de fato será colocado. Muito cuidado, querido irmão, ao afirmar que aquele que hoje, quem sabe, não aceitou um estudo bíblico ou não aceitou uma ou outra proposta que você fez com relação ao domingo, ao sábado, você possa dizer, não, esse daí já recebeu o selo da besta. Nós vamos passar um pouquinho mais adiante alguns textos de Ellen White, onde ficará muito claro, você poderá ver que o selo da besta só será imposto ou só será colocado sobre aqueles que não aceitarem o sábado, quando este tema for amplamente debatido e esclarecido. Isso ainda não aconteceu. Exatamente. Ou seja, então, quem guarda o domingo hoje já tem a marca da besta, é isso? Não tem a marca da besta. Isso é muito importante. Vamos frisar isso direitinho? Como é que é então? Somente quando o tema do sábado for totalmente, cabalmente esclarecido, e aí então as pessoas tiverem a oportunidade de decidir pelo sábado ou pelo domingo, aí então aqueles que negarem a clara evidência apresentada pela Bíblia de que o sábado é o dia do Senhor, esses então receberão a marca da besta. Isso ainda está no futuro. Então veja, só para a gente fechar aqui então esse parênteses. Hoje nós entendemos biblicamente que quem guarda o domingo não recebeu a marca da besta. Mas quando essa se tornar uma lei civil imposta sobre todas as pessoas, nesse momento, então, o domingo se tornará a marca da besta. Nós temos aqui um texto. Podemos jogar o texto na tela e a gente dá uma complementar aqui? Veja esse texto aí que interessante, livro Grande Conflito, página 449. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, ou seja, o assunto vai ser amplamente discutido, como disse o professor Renan, será então instituída, lançada a marca da besta. Então, hoje nós estamos buscando pregar como igreja aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E estamos buscando, em cima da revelação, dizer ao mundo aquilo que Deus apresenta como sendo o seu selo. Nós queremos cumprir esse papel aqui nessas lives, nesses cultos, em todo o movimento da igreja, mas isso precisa ser amplamente discutido para que o mundo chegue a tomar então a sua decisão. Então vamos frisar de novo aqui, ó. Selo de Deus, segundo a Bíblia, é o sábado, o quarto mandamento da santa lei de Deus, que identifica Deus como o criador dos céus e da terra, não é isso? Que identifica a jurisdição desse Deus, a obra que ele fez em nosso favor, e o selo da besta é o falso dia de repouso, tá certo? É aquele dia de repouso que foi estabelecido pela autoridade humana e não pela autoridade da palavra de Deus. Isso é muito sério, queridos. Eu vou até repetir aqui o que eu já falei numa outra ocasião. O programa que nós temos lá no Espírito Santo da Rádio Novo Tempo, né? Eles fizeram um concurso lá, professor Renan, dizendo assim, vai ganhar um carro 0 quilômetro quem descobrir na Bíblia que o sábado mudou para o domingo, ou descobrir na Bíblia que o domingo é dia de guarda. Então, os locutores lá da nossa rádio fizeram esse concurso, um carro 0. E a nossa rádio no Espírito Santo era número 1 de audiência entre todas as rádios evangélicas. Os irmãos evangélicos, católicos, a audiência é muito grande entre eles. Pra vocês terem uma ideia, esse concurso provocou uma revolução naquela audiência. O povo procurando na Bíblia qualquer evidência, estão procurando até hoje.
esse texto não existe. Não há base bíblica. Resumindo, ninguém ganhou o carro até agora. E como o pastor Assírio disse, como é que foi, pastor? Estão andando de ônibus até hoje. Estão andando de ônibus até hoje, porque esse carro ninguém vai ganhar, porque não tem na Bíblia. Então, quando, segundo a profecia, vamos mencionar um elemento novo agora aqui, o protestantismo apostatado se unir ao poder civil dos Estados Unidos, para impor a guarda do domingo, essa imposição será uma homenagem prestada à primeira besta, que foi a autora e promotora dessa mudança da lei, e que instituiu essa guarda do domingo como mandamento. Mas, pastor, só uma duvidazinha aqui. Eu lembro quando eu tinha a idade escolar e a gente ia ali para as aulas de história, geografia, estudos sociais, que já é do seu tempo. Nem tanto. Naquele tempo, eu lembro que os estudos IBGE aqui diziam, olha, o Brasil é um país essencialmente católico. 75% mais ou menos da população brasileira era católica. Verdade. Hoje o IBGE já diz, 2020, de acordo com os últimos estudos, que isso baixou para mais ou menos 50%. Ou seja, vendo superficialmente, existe um enfraquecimento do catolicismo. Eu pergunto, professor Renan, como que isso vai ser revertido daqui para frente, sendo que a tendência parece que naturalmente é essa? Veja, vamos só relembrar um pouquinho da história. A Igreja Católica, como foi dito, matou milhões de pessoas. Isso é história, não há como negar. Busque o massacre de São Bartolomeu, busque o que foi feito aos huguenotes, procure aquilo que foi feito pela Santa Inquisição. Então isso é história, escrito. Agora, uma vez que houve essa grande perseguição, o que basicamente nós poderíamos ter? Poderes ou ideologias totalmente antagônicas. É água e óleo, não dá, você pode até chacoalhar um pouco. Parou de chacoalhar, espera, se separa. Por isso que a Bíblia fala que o dragão está atrás de tudo isso, né? Exatamente. Satanás, agora, né? Veja, nós vamos prestar atenção em alguma sequência de slides que vão mostrar como houve esse distanciamento entre o protestantismo e o catolicismo e aí com ênfase específica nos Estados Unidos, que nós estamos percebendo por aquilo que a Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 13, que é essa besta que surge da terra. Nós vamos perceber como, depois desse distanciamento tremendo que houve, ideológico não somente, começou a haver uma reaproximação. Por favor, então preste atenção na tela. Nós temos aqui, eu vou ler só a primeira frase e a partir daí vamos seguir para os próximos slides. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar a mão ao poder romano. Então veja, e aí a penúltima linha, preste atenção. Podemos saber que então é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Depois, para não perder tempo, agora nós vamos passar, mas você pode dar pausa nesse vídeo e ler a citação inteira. Então preste atenção. Quando o protestantismo se estender as mãos e se unir novamente ao romanismo. E isso, preste atenção, fala o quê? Depois do fazer essa ligação pelo abismo, porque de fato existia um abismo entre as duas ideologias. E preste atenção como esse abismo surgiu. Então nós temos aqui no quadro, pode colocar. A Europa medieval, ela nos mostra que a igreja estava unida a igreja estava unida ao Estado. Próximo de 1500, na verdade começa antes, com Jerônimo de Savonarola. Na verdade, Renan, quando você fala Europa medieval, Estado unido com a igreja, certo. É a Roma papal. É isso aí. Não dividida, forte, soberana. É isso aí. Até que surgiu Lutero e questionou tudo aquilo. Que é o início da Reforma Protestante. Se a gente pudesse até dizer, a história indica que se os valdenses não fossem fortemente perseguidos pela Igreja Católica através da França, seria muito provável que a Reforma Protestante tivesse acontecido 1 ou 2 séculos antes na França e não na Alemanha. Se os valdenses não tivessem sido dizimados como foram. Mas voltando para o quadro. Vamos lá. Então nós vemos o seguinte. Em 1517, Martinho Lutero, ele coloca as 95 teses na Catedral de Wittenberg. A partir daí, se evidencia esse distanciamento ideológico. Acontece, a partir de então, diversas execuções, pessoas mortas. Como eu disse, citei a noite de São Bartolomeu, aproximadamente 70 mil huguenotes mortos, 1.600, mais distanciamento ideológico entre as igrejas.
A partir de então, no fim de 1600, começa a existir não somente um distanciamento ideológico, mas também um distanciamento físico. Em 1620, o navio Mayflower chega aos Estados Unidos com os peregrinos da Inglaterra, que eram os quem? Os separatistas e puritanos. Que estavam fugindo da perseguição romana, né? Exatamente. A partir de então, o conceito do catolicismo está totalmente separado do protestantismo. Não só em forma ideológica, mas também física. Uma se desenvolve predominantemente nos Estados Unidos, a outra se mantém majoritariamente na Europa. O que o professor Renan está colocando aqui, queridos, é que até essa época, 1620, o movimento protestante estava fiel aos seus ideais de cavar fundo as verdades da palavra de Deus que haviam sido pisadas. Eles estavam numa verdadeira reforma de progresso na compreensão da vontade de Deus. Só que, infelizmente, por apostasia, medo, covardia, fraqueza e outros fatores mais, a história registra que esse poder foi se acomodando com aquilo que eles conseguiram enxergar e foram regredindo. Quer dizer, o professor Renan mostrou uma distância, né? Sim. Catolicismo de um lado, protestantismo do outro. Só que a história registra que de um ponto para frente começou a ter convergência de novo. Como é que foi isso, professor? Acompanhe na tela conosco. Então, pode colocar. Muito bem, então vamos adiante. Próximo slide indica o quê? Pode seguir. As duas bestas do mar e da terra começam a se aproximar e isso aconteceu com o presidente Kennedy, que foi o primeiro presidente protestante. Quando? Vamos lá. Isso acontece em 2 de julho de 1963. Preste atenção. Depois de 3 séculos de separação entre onde a Igreja Católica não se bicava com os Estados Unidos, acontece o primeiro presidente americano católico que visita o Vaticano. Em seguida, o que nós temos? 3 anos depois, a primeira visita de um Papa aos Estados Unidos. Depois, um pouquinho mais de uma década, a primeira visita de um Papa à Casa Branca. Depois, pode seguir. Veja só, 10 anos depois, a abertura da Embaixada Americana no Vaticano. Depois, nós percebemos que chegou ao ponto do Papa ser recebido por um presidente, que foi o George W. Bush, que era metodista, ou é metodista, pode voltar um slide, recebendo o Papa na Casa Branca para um aniversário. Mas não para por aí. Mais adiante, alguns poucos anos atrás, 2015, foi a primeira vez, desde que os Estados Unidos se conhecem como país, que um Papa entra no Congresso. Mas não para por aí. Nós podemos perceber também, agora, fresquíssima, agora nesse mês que nós estamos falando, o Trump visita o memorial de João Paulo II, mas a aproximação não para por aí. Olha só que interessante. Papa, isso foi em 2015. Papa recebe uma delegação tcheca e recorda João Rus, que foi aquele mesmo excomungado pela Igreja Católica. Vamos adiante. E morto, né? Papa Francisco, aqui o tal título, mas na parte embaixo, do lado direito, olha só, o primeiro Papa que visita uma igreja valdense. Sim, dos mesmos valdenses que foram dizimados pela Igreja Católica. Então, preste atenção, essa reaproximação. Temos mais algum slide que fala sobre isso? Não. Aí passamos. Então, preste atenção como existe essa reaproximação entre o protestantismo e o catolicismo. Água e óleo, doutrinas e conceitos bíblicos totalmente antagônicos, mas que vão tirando essas diferenças naquilo que hoje a gente tem como um movimento muito perigoso, que é o ecumenismo. É a ideia de falar assim, não vamos falar das diferenças, vamos falar das igualdades. Só que, na verdade, o que nos difere do que seria uma igreja ou outra é aquilo que a gente entende pela Bíblia. Agora, professor Renan, será que hoje o cenário geopolítico mundial, o cenário da própria nação americana hoje, século XXI, ela proveria evidências de que esse decreto dominical pudesse se tornar realidade? O que você acha?
Quais são os fatores que a gente poderia elencar aqui nessa noite, que pudesse mostrar para nós que esse cenário, para que surja um decreto dominical, ele está montadíssimo. Não falta mais nada. Veja, existem algumas possíveis frentes, e nós entendemos que uma que faz mais sentido e que nós temos ouvido e visto falar em diversos canais de comunicação é sobre a ideia do domingo ser o dia perfeito para buscar o restabelecimento da paz e do combate ao aquecimento global. Meio ambiente. Meio ambiente. Da família também, Da né? família. O dia da família. O dia da família. Agora, olha só que interessante. Temos um slide. Olha só que interessante esse slide. Sim. Depois eu gostaria de ler para vocês uma citação. Será declarado que os homens estão ofendendo Deus pela violação do descanso dominical e que este pecado trouxe calamidades que não hão de parar até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Então, veja que coisa interessante. Aqui, Ellen White diz em 1911, ela diz em 1911, de que haveria uma ligação entre a ofensa do descanso dominical às calamidades. E o que a gente acaba percebendo? Eu passei para você chegou a colocar aqui? Sim. Então, mais para frente? Não, sim, o próximo é a imagem da besta já tá bom. mais Então, contextualizada. Desculpa a gafe. Tá tudo certo. Tamo Vamos junto aí. adiante. Tá tudo lá. Vamos adiante. Mas veja aí, veja o que acontece agora. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do povo, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Liberdade de consciência obtida a tão alto preço de sacrifício não será mais respeitada. Então, apesar desse país estar indo para um rumo desde o seu início, ao que tudo indica, bruscamente haverá uma curva e eles voltarão a essa união agora com o poder religioso e civil. E nesse momento terá sido criada a imagem da besta e será imposta essa marca da besta, que é a legislação do domingo sobre todos os habitantes, não só dali, mas como toda a face da terra. Pastores, importantíssimo prestar atenção a este trecho que nós lemos, porque, via de regra, quando você escuta falar do decreto dominical, você pensa de que esse decreto ele vai ser imposto, vai ser uma coisa que as pessoas vão sofrer, chorar. Eu não quero isso, é uma lei que é ruim, não é benéfica para mim. Sim. Mas pelo que Ellen White indica, esse decreto ele vai acontecer por um pedido popular. E aí a gente começa a entender que faz total sentido com aquilo que nós temos visto hoje como sendo esse movimento ecológico. Ou seja, nós percebemos mais e mais pessoas falando sobre a necessidade de uma mudança radical. É uma causa comum. Exatamente. É uma causa humanitária, mundial, nada mais óbvio do que isso, né? Eu diria até para os queridos irmãos, depois procurarem na internet, a tradução livre disso seria o Novo Pacto Verde. Em inglês seria New Green Deal. E isso é extremamente interessante que eles estão, os Estados Unidos, New Green Deal nos Estados Unidos, falando sobre uma nova revolução industrial, fazendo com que os Estados Unidos sejam um país livre ou quase totalmente livre do carbono. E aí isso, obrigatoriamente, deveria passar pela necessidade de uma redução no consumo. E nada mais fácil do que fazer isso em que dia? E alterações de leis. Mas lógico que domingo seria um dia que você diminui completamente a produção, né? Muito propício para isso. Exato. Por que não, né? Agora, interessante, queridos, nós citamos aqui vários trechos do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Talvez possa ter alguém que está acompanhando a live dessa noite, talvez não tenha escutado falar ainda a respeito de Ellen White, embora tenhamos feito uma menção aqui no estudo das 7 trombetas. Qualquer coisa, volta aí umas lives anteriores aí no Facebook e você vai ter uma ideia, né? Mas Ellen White foi uma escritora norte-americana, cujo trabalho maior que ela fez foi no século XIX, até o início do século XX, até 1915. E Ellen White, a gente crê que ela foi uma escritora inspirada por Deus. E quando ela escreveu essas interpretações, essas previsões aí de decreto dominical, naquele tempo, muita gente torcia o nariz, né? Poxa vida, Ellen White não está sendo coerente, é um absurdo. A nação americana defende a liberdade, a nação americana é protestante. Ela está dizendo que a nossa nação protestante vai dar as mãos para
para Roma papal e vai impor um decreto, vai impor o falso dia de repouso. Isso é simplesmente absurdo. Muita gente criticou esses escritos naqueles dias. Mas, entretanto, a gente vê que hoje todo esse cenário está sendo direcionado. Porque Ellen White, então, ela aponta o quê? Entre vários fatores, essas calamidades sucessivas, elas que na verdade refletem um descontrole da natureza, né? Então essas calamidades, elas farão um pano de fundo que vai levar o povo a pensar, puxa vida, esse povo, como nação, ou melhor, a humanidade está distante de Deus. Temos que ter um reavivamento, temos que rever nossos conceitos, né? Porque os juízos de Deus estão caindo. E é nesse contexto que o domingo vai aparecer como uma solução positiva. É o dia do meio ambiente, é o dia de servir a Deus segundo o mandamento, né? Que a primeira besta impôs. Sim. E criou. E eu acho legal, pastor, ver que nos últimos anos nós temos observado na mídia um enorme protagonismo dessa figura do Papa, que antes, como eu disse na minha infância, apesar de sermos um país, mas era deixado de lado. Agora nós vemos o Papa falando sobre os assuntos mundiais de interesse, econômicos, políticos, agora ecológicos também. Veja de quantas formas o Papa tem feito isso, não é mesmo, professor? Veja, preste atenção no próximo slide. Olha que interessante. Essa é fresquíssima. 2 meses atrás. Está em inglês em cima, mas diz assim: o Papa diz que a pandemia do coronavírus poderia ser a resposta da natureza à crise climática. Muito se você procurar por esse título e ler na íntegra, você vai perceber que ele faz uma ligação entre nós não termos prestado atenção às calamidades naturais, aos incêndios que aconteceram na Austrália, ao degelo glacial, e por causa disso agora ele fala, nós não prestamos atenção àquilo que nós fizemos ao planeta, agora o planeta pode estar dando a resposta. E aí, se você for olhar aquilo que é apresentado na encíclica Laudato Si, 2015, se eu não me engano, ou 2014, você vai perceber que ele faz uma ligação entre o meio ambiente e a possibilidade da renovação da natureza pela guarda de que dia? Do domingo. E o mais impressionante é que existe um movimento protestante na América em defesa do domingo. Isso não é de hoje. E cada ano que passa, esse movimento tem sido cada vez mais forte, e é um movimento que se infiltra nas assembleias legislativas, se infiltra no governo, né? Então, o lobby das igrejas protestantes em favor de um dia de guarda é tudo o que é necessário no sentido de, unido ao poder civil, prestar homenagem a essa primeira besta que criou esse decreto, que criou esse mandamento, né, mandamento humano, descartando o verdadeiro mandamento de Deus. Agora, a próxima citação é que vem justamente frisando, pode colocar, aí está dizendo, olha, um escritor, né, um cardeal Gibbons, a Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança do sábado para o domingo um ato seu, e é um ato e é um sinal de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Então, prestemos atenção, a primeira besta coloca a sua autoridade, a sua tradição, acima, muito acima da palavra de Deus. Ela se coloca numa situação que ela se acha apta a mudar a Bíblia. Não é à toa que Daniel 7:25, né, que a gente já viu em estudos anteriores, onde fala que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Veja, tá certo? Para ficar bem, veja que nós vimos 2 situações. Primeira citação indicando de que o domingo, a guarda do domingo ou a não guarda do domingo, estaria ligada às calamidades. É o que a gente já percebeu, essa ligação muito forte na fala do Papa. Outra questão muito importante, que eu mencionei há alguns minutos, é de que o domingo ele não vai ser necessariamente imposto. Ele vai ser apresentado como uma solução para o problema do mundo, ao pedido da população. Verdade. E quando a gente presta atenção àquilo que nós começamos a ver como os pedidos, tem um aqui, agora de 22 de março desse ano, então estamos falando aí 3 meses atrás, o prefeito de Guelph, da cidade de Guelph, no Canadá, colocou no seu Twitter
a seguinte frase. O nome dele é Cam Guthrie. Então, o prefeito de Guelph, Cam Guthrie, do Canadá, ele disse o seguinte, apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos o Covid-19, ou a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma agradeceriam. Sabem que esse tipo de pensamento, de proposta, a gente já viu em algumas outras situações. Mas eu tive, assim, o tempo e a paciência de começar a olhar todos os comentários. E, basicamente, comparado àquilo que nós já vimos no passado, quando uma proposta dessa era feita, essa proposta era rechaçada de cara. Mas, dessa vez, o que eu percebi? Mais da metade das pessoas que postaram, né, que deram um reply a essa postagem, são a favor. Impressionante. A minoria, aí você tem uma parcela menor que não é a favor. E sabe qual que é a proposta, ou qual que é a desculpa, ou a razão pela qual elas não são a favor? Não, nós estamos saindo de uma pandemia. Nós estamos com problemas econômicos. Se você quer colocar um dia em que nada funcione, então veja que eles não estão preocupados se é domingo ou se não é domingo. Só estão preocupados com a economia. Sim. Uma parcelinha menor, que se representa ali, pelo que eu vi, eu cheguei a ver mais de 100 replies, menos de 5 eram pessoas que falavam especificamente com o domingo. Então preste atenção que agora a maioria já é a favor. Sim. Vou além. Eu tenho aqui um post que foi colocado no site, preste atenção, o site Crisis Magazine. Então, ele é um site americano. E nesse site americano, o título dele é Tragam de volta as leis azuis. Vocês sabiam da existência dessas leis azuis nos Estados Unidos? Eu já ouvi falar da Blue Law, mas isso há uns 15 anos atrás, eu estou lembrado que existe em alguns estados uma legislação, uma regulamentação do próprio, da polícia. Eu cheguei, lógico, você também teve lá um tempo, a sua família lá nos Estados Unidos, e um dia quando a gente saiu para trabalhar no domingo, fomos parados pela polícia no caminho, ele está perguntando, o que vocês estão fazendo? Não, estamos indo trabalhar. Eu falei, não, pode voltar para casa. Não pode. Por quê? Por causa dessa discussão da Blue Law, não sei o quê, então volto para casa, hoje é dia de descansar, fica em casa. E aquele dia a gente voltou para casa e não trabalhou. Então, existe essa tal da Blue Law que já tem discutido em diversos estados, justamente a guarda do domingo como dia oficial, em que é proibido, com até mesmo um reforço policial, para que você fique em casa, não trabalhe, seja um dia e guarda. De todos os estados americanos, se eu não me engano, mais de 50, quase 50 têm leis dominicais. Isso. Quase 50. E por influência de autoridades protestantes. Sim. Que batalham por isso. Agora, olha que interessante o que esse autor, nesse site... Que estuda, hein, pastor? Olha aí, o negócio hoje... Olha, tudo isso é um desafio para você fazer tua pesquisa pessoal. Exato. Essa live é só para despertar. De repente você não vai conseguir entender tudo, captar tudo, mas a gente está dando aqui o fio da meada. Pega esse fio da meada, que eu tenho certeza que você vai chegar à plena convicção da verdade para esse tempo do fim. Amém. Não é isso, professor? Olha Pode o que ele fala. aí, então, tá? Blue Laws ou leis azuis ou decretos dominicais que daria na mesma. Preste atenção nessa fala. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, isso foi postado tem 2 semanas, devemos considerar estas leis, as leis azuis, e seus múltiplos benefícios novamente. Eu vou pular, porque o texto é bem grande, e vou para a última frase. Olha só, hein? As leis azuis podem limitar a liberdade. Essas leis azuis é o nome, na América, para as leis dominicais. Exatamente. Tá, exatamente. Tá? As leis azuis, Blue Laws, podem limitar a liberdade, mas somente com relação ao consumo ilimitado, consumo desenfreado. Isso me soa muito parecido com aquilo que o Papa disse na encíclica Laudato Si, que parte da degradação do meio ambiente é causada pelo consumismo desenfreado. Agora, sabe o que me intriga, professor Renan? Que o selo da besta é um decreto econômico. Ninguém vai comprar nem vender se não tiver o selo da besta. Aí a gente vê como que vai se encaixar nesse contexto de calamidade, de natureza, né? Ou seja, é um dia que não vai ser comprado nem vendido nada. E a pessoa, para poder comprar e vender livremente, ela vai ter que acatar
a marca da besta, que é o falso dia de repouso. Ela vai deixar de comprar e vender, talvez, no dia de repouso. É o falso dia sagrado, para poder ter liberdade para poder consumir no restante da semana, né? E veja, tudo casando com as evidências aí que você está colocando. Finalizando a frase, então, as leis azuis podem limitar a liberdade, mas somente com relação ao consumismo desenfreado. Se promulgadas de maneira prudente e focada, elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz. Agora, quando os Estados Unidos mais precisam disso. Ou seja, é só vantagem. É só coisa boa. É maravilha, não? Por que não, né? Por que não? É a hora, vamos aproveitar a hora. E assim Mas, meus queridos, eu acredito que a essas alturas da nossa live aqui, a gente já pode ir caminhando para um desfecho, né? Exato, Então, olha aí, eu 1h16 já de live aí, mas olha... 1h16, eu estava curioso vou voltar para depois saber. e vou assistir de novo, porque olha, é muita coisa aqui, muita informação. Né? Mas vale a pena. Mas eu quero sugerir para o pastor Assírio, professor Renan, uma menção rápida aqui, porque o mesmo Apocalipse que mostra, que denuncia essa estratégia diabólica, né? De impor um falso dia de repouso, um falso sinal, uma falsa marca. O Apocalipse, ele vem aqui mostrando para o verdadeiro povo de Deus, que viveria nesses dias, que são esses que estamos vivendo, a missão desse povo. Qual vai ser a grande missão? Então, Apocalipse 13 fala das duas bestas, a unidade delas, a imposição da marca, do falso dia de repouso. Aí a gente tem agora Apocalipse 14, a partir do verso 6. Aqui nós temos aquilo que é conhecido no Apocalipse como as 3 mensagens angélicas. E a gente entende, e se Deus quiser a gente vai fazer uma alusão melhor nas lives que virão, mas essas 3 mensagens angélicas é justamente a ordem de Deus da mensagem que deveria ser enfatizada nesse tempo do fim. E inclusive por causa dessas 3 mensagens angélicas é que estamos aqui nessa noite, né? Tratando desse assunto, explicando. Então eu gostaria de fazer uma alusão rápida aqui, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora pasmem, a gente já viu lives passadas que o Apocalipse, ele usa o linguajar, muita coisa do que acontece no Apocalipse é baseado no Velho Testamento, não é isso, pastor Assírio? Exato, é a chave, né? É a chave para a gente entender o Apocalipse. Então, na continuação da primeira mensagem angélica que tem que ser pregada para a raça humana, na continuação diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, essa expressão, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, onde que aparece essa expressão no Velho Testamento? Sim, no 4º mandamento da santa lei de Deus, o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, e no 7º dia ele descansou. Então esta é a mensagem para ser pregada nesse tempo do fim. E aí vem a segunda mensagem. Caiu a grande Babilônia, Apocalipse 14, 8. Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Numa live futura, a gente vai ver que Babilônia é o mesmo poder descrito com outros aspectos, porque Babilônia é confusão, né? E no contexto do Apocalipse é confusão doutrinária, é misturar o erro com a verdade. E finalmente, queridos, a terceira mensagem angélica diz que seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então essas são as 3 mensagens angélicas que devem e deverão continuar sendo pregadas antes da volta de Cristo. E um lembrete aqui para os meus colegas fechar também a live aqui. Um lembrete,
Essas 3 mensagens são pregadas automaticamente quando nós exaltamos as verdades da palavra de Deus. A gente não precisa se preocupar em atacar diretamente o erro. Você prega as verdades da santa lei de Deus, as verdades do estado do homem na morte, né? Prega as verdades bíblicas e a própria exposição da verdade já desmascara a besta do Apocalipse. A marca da besta, ela é decifrada e será rejeitada pela força da verdade da palavra de Deus. Não é isso, queridos? Sim. Vamos para o Maravilha. Isso. Agora então as conclusões. Estamos aí chegando já, quase 1h20 de live, né? Mas foi um conteúdo muito legal, muita coisa boa. E Amém. Cabe a você depois, tarefa de casa, além de ler o próximo capítulo que a gente vai passar, vai pesquisar também esses dados que a gente passou nesses slides ali. Volta a live, vai atrás e você vai perceber como Deus tem providenciado que tudo aquilo que foi previsto está sendo realizado. Deus sabe de tudo, Ele está no comando de tudo e Ele está buscando atingir você para que você tome uma decisão ao lado da verdade. Mas, grande Renan, obrigado pela participação. Finaliza aí também, dá as palavras finais aqui para a gente poder finalizar e fazer a oração aqui junto com o pastor Dario também. Amém. Meu querido irmão, principalmente você, que quem sabe não é adventista, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Marque isso. Num mundo capitalista como o nosso, a ideia de que se pare o trabalho, principalmente num dia que é muito rentável para o comércio, como um domingo, parece um absurdo. Mas quando isto voltar, ou quando isso acontecer, volte a esta live. Preste atenção naquilo que a Bíblia tem para falar. E aí eu finalizo lendo uma citação de Ellen White, na página 151 do livro Testemunhos Seletos, volume 2. Preste atenção. Como a aproximação do exército romano foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia da imposição do domingo como sendo um dia de descanso obrigatório nos Estados Unidos, será para nós, hoje, um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, de que as nações encheram a sua medida da iniquidade e que o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir da terra para nunca mais tornar. Amém. Que essas lições fiquem marcadas no nosso coração, né? Pastor Dario, despede o povo também. Meu querido, primeiro eu quero agradecer a paciência que você está tendo conosco de acompanhar essa live até agora. Paciência dos santos. Paciência dos santos, que é uma característica também dos verdadeiros membros da Igreja de Deus, né? A paciência. Esse assunto é de uma relevância que não tem como a gente mensurar aqui. Então, repito, que tenha servido de incentivo. Faça o teu estudo. Se tem dúvidas, busque os irmãos mais experientes da igreja, que estão há mais tempo na fé. Pesquise na internet em fontes dignas, né, confiáveis. E eu não tenho dúvidas, nesse grande conflito do bem contra o mal, nesse grande desafio de ser o de Deus de um lado, ser o da besta do outro. Sabe, nessa grande confusão em que vivemos, de crises e calamidades, e pestes e pandemias, eu não tenho dúvidas. Através da mensagem de Cristo no Apocalipse, você será uma pessoa diferente. Você será uma pessoa vitoriosa. Então, a Deus toda a honra, toda a glória. Permaneçamos firmes aqui nesses estudos bíblicos do Apocalipse. Amém. Amém. Obrigado pela sua participação, pela sua presença e sua paciência e perseverança até aqui. Tarefa de casa, leia agora o capítulo 16, que é o nosso contexto aqui das 7 pragas que serão derramadas sobre a terra depois que todos foram selados. Lembra que a gente vem vindo de uma linha de raciocínio, Deus tem o seu selo, a marca da besta agora, e a partir de então, toda a população do mundo foi selada, a partir de então, serão derramadas, então, essas taças da ira, da cólera de Deus. Amém. Leia esse capítulo 16 e na próxima live nós vamos explorar mais profundamente. Convido você a uma palavra de oração para, nesse momento, finalizarmos o nosso estudo aqui. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra ter chegado até a nossa mão, por termos acesso à Tua revelação e entendermos um Deus que conhece todas as coisas. Esta noite entendemos, Pai, que profecias já estão e têm sido cumpridas. Verdade. No nosso contexto, especialmente na história do mundo. Queremos, Pai, ser selados pelo Teu selo.
Por isso, impressiona o nosso coração hoje com essas lições daquilo que estudamos. Que o Senhor continue conduzindo esse povo especial que tem acompanhado essas lives e que o Senhor leve cada um deles à preparação para a sua breve volta. Despeça-nos com a sua paz, permaneça com a gente agora dentro de casa, no nosso descanso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais, queridos. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.